Olá, sétimo ano, tudo bem? E aí, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos começar um novo assunto. Hoje nós vamos falar sobre o espaço energético brasileiro, que está no nosso livro 3, na unidade 6, capítulo 1. Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre o que são esses recursos energéticos, né? Então a gente sabe que aqui no Brasil a gente consome muita energia, a gente precisa de muita energia. Mas afinal de contas, de onde vem essa energia? Como que elas são geradas? Como elas chegam até a gente, né? Quais são os tipos dessas energias? Enfim, vamos ver tudo isso aqui, tá bom? Então, vamos lá. O primeiro passo é falar, né, do recurso energético. Então, o que é o recurso? O recurso é de onde a gente extrai essa energia. Então, é aquela matéria-prima que é utilizada para a produção de energia. E aqui, né, eu já fiz já peguei essa imagem que ajuda a gente a entender um pouquinho até desse outro tema aqui dentro de energia, que é a questão de renovável e não renovável. Mas vamos por partes. Então, por exemplo, quando a gente analisa aqui, né, biomassa e tem uma árvore para indicar que vem de bio, vem de vida, então a gente vem por exemplo, da extração de plantas, melhor, através, né, das plantas. A gente tem também a geotérmica, que vem da terra, então a gente tem a eólica, que é do vento, tem a maremotriz, que é das marés, tem a solar, então assim, o sol, a árvore, a água, o ar, o calor que vem do interior da Terra. Então essas são as fontes da energia, onde a gente vai pegar esse recurso para poder transformar nessa energia que a gente utiliza no nosso dia a dia, como por exemplo a energia elétrica, que a gente precisa tanto, né? Principalmente porque nós estamos aí nessa onda dos eletroeletrônicos, somos bem dependentes da energia elétrica. Mas de onde vem? Como que ela pode ser gerada? Né? Então a gente sabe que existem várias formas, né? Agora vamos lembrar que no nosso dia a dia a gente não utiliza energia apenas a elétrica, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em um carro, ele precisa de energia para se movimentar. E aí ele tem o que? O combustível. Hoje a gente sabe que temos assim uma variedade um pouquinho maior, porque antes a gente tinha basicamente a gasolina. Agora nós temos aí o etanol, né, que vem também aí da cana-de-açúcar. A gente vai debater isso daqui a pouco. Mas o carro, né, ele não vai usar energia elétrica. Aliás, a energia elétrica para os carros é algo bem recente, então existem até muitos protótipos, ainda não é tão popular o carro elétrico, né, que pluga em uma saída ali de tomada, digamos assim, e você carrega o carro. Ainda não é assim viável no nosso dia a dia. É muito mais comum, né, o carro que utiliza o combustível como a gasolina, como o etanol, como o diesel, tá? Tem até o biodiesel, conceitos que a gente vai, recursos que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? O gás natural, né? Então a gente tem aí até alguns carros, por exemplo, que são movidos a GNV. Quando a gente pensa até mesmo no nosso dia a dia, quando tem a preparação de um alimento, a gente também utiliza, por exemplo, o gás para poder fazer o quê? O cozimento, né? O preparo desses alimentos. Então, para vocês perceberem como a gente utiliza no nosso dia a dia vários recursos energéticos e energia, né, que provém desses diferentes recursos energéticos, tá? E aí, como vocês podem perceber, a gente já tem aqui uma divisão em fontes não renováveis de energia e fontes renováveis. Então, lembra que eu falei dos recursos, né? Então, aqui a gente tem o carvão. Esse carvão aqui, tá, gente? A gente tá falando mais do carvão mineral, que daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho melhor, tá? Então, carvão mineral, gás natural, petróleo, biomassa, água, vento, sol, tá? Então, a gente tá vendo aí esses recursos, eles existem na natureza. Então, a gente tem aqueles que se renovam e aqueles que não se renovam. Por exemplo, quando a gente tem o sol, né? Então, a gente tem aí um movimento de rotação que faz com que todos os dias nós tenhamos horas iluminadas e horas não iluminadas. Então, a energia solar é um recurso renovável, está sempre ali à disposição. Então,
ele se renova. Quando a gente pensa, por exemplo, aí na cana-de-açúcar, né, na biomassa, aliás, no Brasil a gente utiliza muito a biomassa através aí da cana-de-açúcar, vai existir? Se continuar tendo plantação, né, ou seja, tem que estar sempre plantando, assim como planta soja, como planta o trigo, planta ali a cana-de-açúcar, que aliás gera até outros subprodutos, né? Então, o que acontece? É renovável. Se você plantar, controlar ali a plantação, vai ter. A água a gente também trabalha como recurso renovável. Tudo bem que a gente sabe que precisa cuidar, né, das nascentes para que não sequem e tudo mais, mas de uma forma geral ela é renovável, ela está ali, ela é constante, tá bom? Agora, por exemplo, o petróleo. O petróleo, é óbvio que existem, assim, várias, como é que eu vou dizer, jazidas, né, ali, assim, de petróleo, né, então vários poços de petróleo, melhor dizendo. Então, o que acontece? Esses poços, eles têm, é claro, uma capacidade, assim, muito grande, duram vários anos ali sendo explorados, enfim, existem em vários lugares, né, no mundo, mas aqui no Brasil, principalmente no nosso litoral, né, que a gente tem na Bacia de Santos, aqui em Macaé, na região do Rio de Janeiro. Então, a gente tem a exploração do petróleo, tanto aqui no Brasil, em águas profundas, tá? A maior parte do nosso petróleo provém dessas áreas profundas, melhor, vem dessas áreas profundas. Agora, tem alguns lugares, como nos Estados Unidos e até mesmo no Oriente Médio, que eles conseguem fazer essa extração no solo, né? Então, não tem o mar ali como um empecilho. Mas o que acontece com esse recurso? Esse recurso, ele acaba sendo não renovável, porque quando um poço acaba, né, acaba ali aquela reserva de petróleo, tem que buscar outro poço. Então, ele não se renova, né? Então, assim, para ele se renovar, vamos dizer assim, teríamos que esperar milhares de anos. Então, dentro da nossa escala de tempo histórico, então a gente acaba considerando que ele não se renova, assim como a energia nuclear, que vem do recurso como o urânio, que é um mineral. Então, depende realmente ali da formação da Terra, né? Então, da formação das rochas. Então, também acaba sendo um recurso não renovável, tá? E agora, falar um pouquinho mais, assim, de cada uma, para vocês terem uma ideia, tá? Então, para a gente entender que não se renova, né? Não renovável, porque ela tem essa ideia de ser o quê? De acabar, tá? E as renováveis são chamadas assim porque elas têm essa ideia que elas não acabam, elas continuam. Então, todos os dias a gente tem essa energia ali, tá bom? Dentro dessa ideia ainda de renovável e não renovável, a gente também pode trabalhar a ideia, né? Assim, até um sinônimo, digamos, das energias limpas, energias poluidoras, tá? Existe também esse termo. Por quê? Porque algumas acabam gerando muitos poluentes, como por exemplo a queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, o gás natural nem tanto, mas ainda assim tem uma emissão, e o petróleo que também acaba eliminando, né, muitos poluentes para a atmosfera. Já a energia nuclear ela pode contaminar o solo. Então, assim, a gente trabalha com essa ideia de limpa e poluidora, mas é importante a gente entender que tanto as renováveis quanto as não renováveis, elas podem gerar um impacto negativo no nosso meio ambiente. Então, cabe, né, às sociedades pensarem quais dessas fontes de energia, quais desses recursos energéticos que vão gerar menos impactos negativos na nossa sociedade, né, para a nossa sociedade, para o nosso meio natural, porque a gente depende muito desse meio natural. Tá bom? Então, vamos falar rapidamente aqui de algumas dessas fontes de energia. Vamos lá? Então, a primeira renovável que nós vamos falar um pouquinho aí é da hidrelétrica, que utiliza basicamente o fluxo do rio. Então, a capacidade, né, de água do rio. Então, assim, os rios mais propensos, assim, para a gente poder ter a construção de uma hidrelétrica são os rios planálticos, né, que eles têm essa queda da água, ou seja, tem uma cachoeira. Mas caso isso não ocorra, tem também a construção de uma barreira, né, um pouco maior, como vocês podem perceber aqui, que tem, né, realmente aí a simulação dessa queda d'água, porque é justamente essa força da queda d'água que vai
movimentar, como vocês podem ver aqui, o gerador tá bem pequenininho, mas acho que dá pra gente entender que a água, né, ela se acumula aqui nessa barragem e aí simula essa queda, então ela tem uma força suficiente para movimentar essa bobina, né, que vai gerar energia e vai converter essa força mecânica da água em energia elétrica que vai chegar até as nossas tomadas, tá? Então, a energia hidráulica, né, ela acaba assim, ela é limpa, ela não vai emitir gases poluentes, mas ela gera um impacto porque vai ter que construir essa barreira, né? Então, se for um rio que tem algumas espécies de animais que podem ficar comprometidas, essa barragem, ela acaba gerando um alagamento. Então, algumas populações, como ribeirinhos que vivem na região, têm que se deslocar, algumas espécies acabam morrendo, né? Então, assim, ela é limpa? É. Gera impacto? Sim. Mas, dentre tantos impactos, são impactos, assim, não tão negativos. Então, tudo tem que ser bem avaliado, onde construir para gerar menor impacto, tá? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a usina de Itaipu, que fica aqui no sul do Brasil, e aí nós temos, ela é binacional, né? Então tem, não, né? Ela fornece essa energia aí pro Brasil e também ali para o Paraguai, né? Então, por isso que ela é binacional, tá ali bem na fronteira, tá no Rio Paraná, tá? Mas é uma, assim, das maiores usinas do mundo, por isso que ela se destaca. É uma das, tá, gente? Porque ela tem uma boa capacidade de produção de energia. Ela abastece boa parte aqui do Brasil, mas não é a única, porque a gente já cresceu tanto que precisamos de outras usinas hidrelétricas, tá bom? Até no livro de vocês, na página 233, tem um mapinha que mostra bem aí a distribuição dessas usinas hidrelétricas no Brasil, tá? A segunda maior hidrelétrica do Brasil é a usina de Belo Monte, que fica ali no Pará, tá? Então, ali na região norte do Brasil, tá bom? Então, vamos avançar mais um pouquinho, só pra gente conhecer quais são elas, depois a gente especifica um pouco mais, tá? E aí, foi. A eólica, que a gente tem uma boa concentração delas na região litorânea brasileira, né, por conta de fatores realmente da disponibilidade de ventos e também do relevo que acaba sendo favorável, né? Então, tem essas áreas de planície onde o vento consegue passar, realmente ter uma fluidez maior, e a gente tem realmente aí um destaque para a região litorânea do Brasil para a produção de energia eólica, ou seja, através do vento. Então, como vocês podem ver, né, aqui tem o vento que movimenta essas pás. Essas pás é quase a movimentação inversa do ventilador, ó. Então, geram, né, esse motor que tem nessas pás, e esse motor que gera transforma essa força do vento em energia elétrica, que depois vai ser distribuída aqui pela torre de transmissão. Torre de transmissão a gente até é comum visualizar na cidade, que são aquelas torres, né, de ferro, como vocês podem ver aqui, que transmitem energia até as nossas casas, tá bom? Se a gente analisar o ventilador, por exemplo, a gente coloca o ventilador na tomada, a energia segue pelo fio, move o motor ali do vento para movimentar a pá e jogar o vento pra gente. Então, a gente pensando assim, tá mal comparando, tá? A gente pode dizer que é quase um movimento inverso. Pega o vento e transforma na energia elétrica, tá bom? Aqui eu coloquei uma imagenzinha também para vocês visualizarem, tá? Uma região litorânea. Aliás, aqui no Brasil, a gente tem uma boa produção na região nordeste do Brasil e na região sul. Mas aqui no Rio de Janeiro, a gente também tem, tá, a produção de energia eólica. Então, como vocês podem ver, tá? São esses ventiladores gigantes, eles são enormes, tá, gente? E assim, não gera impacto nenhum? Então, eles geram muito barulho. Então, assim, aqui a gente tem uma região de praia, que é uma região mais, assim, turística, né? Então, costuma ficar mais afastado das cidades, porque pode gerar interferência também nos meios de comunicação, tá? Nas ondas de rádio, nas ondas de telefonia. Então, por isso que eles costumam ficar mais afastados de localizações onde tem aglomerações urbanas, onde tem, assim, as cidades, tá bom? E aí, em sequência, eu vou falar aqui com vocês da geotérmica. A geotérmica, ela utiliza, tá, o calor
que provém aqui do interior da Terra. Então, tem essas imagenzinhas aqui é uma imagem real, né, da usina, e aqui nós temos um esqueminha, né, então aqui mostrando um perfil do solo, e aqui um desenhozinho que consegue mostrar pra gente esse calor, né, então a gente tem um vapor, tá, de água, que é canalizado para esse calor, esse vapor movimentar as bobinas, e aí sim, né, essa bobina vai transformar esse calor em energia elétrica e vai ser distribuído para as nossas casas, tá? Então aqui no caso é uma energia bem limpa, porque vai depender só de ter um lugar propício para poder ter essa exploração. Então depende de ser em um lugar que tem as condições geológicas, né? Então não é todo lugar que a gente vai conseguir ter realmente, vamos dizer, esse escape, né? Essa condição geológica para a instalação, tá bom? Então assim, para a produção de energia elétrica, aqui no Brasil a gente não tem esse tipo de aproveitamento para elétrica. Mas por que eu coloquei? Porque a gente tem também assim algum aproveitamento desse calor que vem do interior da Terra para o aquecimento de águas. E aqui na região de Goiás e também na região de Minas Gerais, ali como é que fala? Poços de Caldas, então a gente tem realmente essas águas termais, essas águas aquecidas que acabam sendo utilizadas, tá? Então a gente não tem uma produção de energia elétrica, mas tem um aproveitamento dessa água aquecida, tá bom? Para aquecimento de casas e etc, tá bom? Até para exploração do turismo mesmo. Então é importante também a gente conhecer, tá? Essa forma de produção, esse recurso energético. Então, vamos dar sequência aqui, se não der tempo depois a gente termina no outro vídeo, tá bom? Se eu achar que for ficar grande demais, aí a gente termina no próximo vídeo. Mas, vamos lá. E a maremotriz, né, como eu falei com vocês, ela também é renovável, porque depende da energia das marés. Então, eu coloquei aqui alguns exemplos, tá? Então, basicamente, o movimento de subida e descida, né, das marés, que vai realmente, né, essa questão da onda também pode ser utilizada, que vai aí fazer essa movimentação dessas pás aqui que vocês estão vendo, ou então dessas hélices aqui, que vão transformar realmente essa energia dessa movimentação das águas na energia elétrica. Só que aí é óbvio, né, a gente tem algumas condições, como por exemplo, primeiro, tá numa região de litoral. Segundo, tem que ter essa constância, tá? Nesse movimento dessas marés, dessas ondas, tem que ter uma força exata ali para poder ter essa movimentação, tá bom? Então, bem simplesinho aqui pra gente só conseguir visualizar, tá? Tem aqui o esqueminha, como eu falei para vocês, que aqui, né, temos aí um motor que vai transformar esse movimento do vai e vem, né, da maré em energia para ser utilizado. Tá bom? Então, aqui as energias das marés. E energia solar, vamos lá. Gente, energia solar tá aqui todo dia, mesmo no dia nublado, tá? E tem que ter, assim, o dia muito, que nem essa última frente fria que nós tivemos, né? Que ficou realmente muito frio, a gente basicamente não viu o sol, mas ainda assim tem, né? Um calor do sol que chega, essa radiação solar, tá? Mas aí ela não fica assim, vamos dizer assim, tão potente, não gera tanto. Mas na maior parte dos dias, em locais como o Rio de Janeiro, né, que tem, aliás, a maior parte do Brasil tem essa condição favorável para a produção de energia solar, porque tem uma boa disponibilidade de sol o ano inteiro, né? A gente sabe que o Brasil está nessa faixa aí intertropical, que recebe bastante radiação solar, independente da época do ano, até mesmo durante esse período de inverno, a gente recebe bastante calor, né? Tanto é que o nosso inverno chega a ser diferente de algumas áreas, como por exemplo a região sul do Brasil, né? Então a gente tem realmente aí uma boa capacidade para produção de energia solar. E aí eu coloquei aqui pra gente, eu vou finalizar aqui na energia solar e a gente termina na próxima aula, tá? E aqui eu coloquei realmente as placas solares, né, simulando aqui como numa residência, e aí tem também, né, aqui, por exemplo, no estádio de futebol que utiliza dessa energia, e também aqui um parque, essa aqui é uma imagem simulada, tá, gente, de como
ficaria, né, um parque em pleno oceano para produção de energia solar, tá bom? Então, vou terminar por aqui, porque realmente energia é um assunto muito extenso. E aí na semana que vem, no próximo vídeo, a gente continua falando um pouquinho mais sobre elas, tá bom? Então, um beijo, bons estudos e até a próxima. E qualquer coisa, me perguntem, tá bom? Um abraço para vocês, até!